ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Pare e ouça a palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui, revendo, Mateus, mas tem muita matéria nova. Mateus capítulo 5, a importância de nos aproximarmos de Deus. Mateus capítulo 5, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Você tem que se aproximar. A pessoa, mas como é que ela se aproxima de Deus? Pastor Jaime, lendo a Bíblia, orando, é muito importante. A oração, por exemplo, ela não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. A leitura bíblica é a mesma coisa, você lê aquilo que salta os olhos, quando você está ligado com aquilo que Deus está falando na palavra dele. Você vai entender aqui na frente, ele diz assim: e abrindo a boca os ensinava. Uma vez uma senhora disse: aqui está a boca de Deus. Quer dizer, você se aproxima dele, ele abre a boca. Quer dizer, você vai aprender, você vai ouvir a palavra, ela vai falar ao seu coração, ela vai instruir você. O oposto é você ficar longe. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, não, capítulo 22, desculpa, eu firmei com 5, mas não é o 5, é o 22, versículo 54. Lucas capítulo 22, versículo 54. Eu vou passar um pouco do resumo para você aqui, para você entender esses dois primeiros versículos aqui. Então, prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Como é que o Pedro passou a seguir Jesus de longe? Pedro, que era um seguidor de Jesus, aquele mais próximo, porque ele estava no Monte da Transfiguração, ele estava na ressurreição da filha de Jairo, mas agora ele está longe. Mas se você pegar vamos dizer assim, a trajetória, quando lá no versículo 31, Jesus disse para ele assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lembra da resposta do Pedro? Senhor, eu, Pedro, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E não estava. Jesus disse: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E nós sabemos que isso aconteceu. Depois eles foram para o Getsemane. Chegando lá, Jesus disse, não só para o Pedro, para os demais: orai para que não entreis em tentação. Eles não oraram. Aí depois chegaram os homens, com Judas Iscariotes no comando, para prenderem Jesus. E Jesus, com beijo, traz o filho do homem, o Judas. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Não houve resposta. O Pedro era uma gangorra, tinha dia que ele era valente, tinha dia que ele era medroso. Ali você vai ver, ele puxou a espada, e a Bíblia diz, está em João 18, que foi o Pedro que fez isso. Ele cortou a orelha de um homem chamado Malco. Cortou a orelha do homem mesmo, cortou a orelha. Jesus fez um milagre tão grande que fez o implante na hora. Colocou de novo a orelha. Eu fiquei olhando uma coisa que é muito importante. Aqueles homens lá que foram prender Jesus, eles viram ali que Jesus era divino, que era sobrenatural, porque como é que vai colocar uma orelha no lugar na hora? Mas estavam tão cegos que eles não perceberam o milagre que Jesus tinha feito. Bem, aí vimos agora, o Pedro está de longe. Você tem que também se examinar. Como assim? Talvez você não está ouvindo mais os conselhos do Senhor. Pedro não ouviu. Pedro, o diabo quis te cirandar. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Não, eu não, Senhor. Não ouviu o conselho. Não orou. Então você tem que se examinar. Talvez você está nessa posição. Você está deixando de ouvir o conselho de Deus, está deixando de orar. Nós estamos hoje, nós estamos com a 10ª parte do ano já. Divide, porque quantos dias são ano? 365 dias. Nós temos 31 dias de janeiro, que já passou, mais 5 dias de fevereiro, 36. Já estamos terminando, então você vê, para você ter uma ideia. Nós não estamos com 10% já do ano indo embora. Esse ano, quantas vezes você orou? Fala para você mesmo. Não é na igreja, não. Esquece a igreja. Você com Deus, que seja 15 minutos, meia hora, 10 minutos, uma coisa que você falou com Deus. Que você leu a Bíblia, leu ali, mas prestou atenção mesmo. Tudo isso você tem que se examinar. Na segunda carta, não sai daqui não que eu vou continuar aqui. Na segunda carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Você entende? Então você tem que se examinar. Eu estou perto ou estou longe?
Quem está perto, fala, se aproxima, lê a Bíblia, ora, busca, é muito importante. Quem está longe, age como Pedro, não ouve mais o conselho do Senhor, deixa de ouvir o conselho, não ora, ora na igreja, aquela oração que todo mundo ora, mas não tem uma vida com Deus, e aí já está agindo por conta própria. E nós vamos lá para o Antigo Testamento, uma mensagem, já ouviu alguém falar assim, já preguei isso 1000 vezes, é um modo de dizer, já várias vezes, é Gênesis capítulo 17, mas tem uma grande revelação, quer dizer, um grande entendimento, porque você pode ler 1000 vezes, na 1001 tem algo novo. Eu estava lendo na internet, uma senhora de 102 anos de idade, ela leu a Bíblia 61 vezes, quer dizer, ele diz que cada vez que ela lê, ela aprende mais, e é verdade, qualquer pessoa vai ler 1000 vezes, na 1001 tem algo novo. Capítulo 17 de Gênesis. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O Abraão também era um homem que andava muito com Deus, mas teve um momento que ele se distanciou. Como é que ele se distanciou, pastor Jaime? Ele ouviu a Sara disse: olha, Abraão, o Senhor não tem deixado eu engravidar. Raciocínio errado, né? Olha, nós temos H aqui, vão ter filhos através dela, que era uma coisa comum entre eles. Os reis do passado tinham várias esposas para ter vários filhos mesmo. Então era uma coisa comum entre eles, mas não era o plano de Deus. O erro do Abraão não foi ter o filho com H, o erro do Abraão foi não ter falado com Deus, e ele aceitou. Depois que ele teve o filho com H, o Ismael, deu problema na casa, teve discórdia, teve contenda, e passou-se 13 anos depois que o menino nasceu, e na Bíblia não conta nenhuma experiência do Abraão com Deus. Tem gente que está há muito tempo na igreja, mas não está tendo experiências com Deus. Veja o que ele está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu, Deus, não mudo, continuo mesmo. Agora o que ele vai dizer? Anda em minha presença. Por favor, não estou criticando, pelo contrário, é até um hino, a mensagem é o momento que Deus fala com você. Tem um hino que até a letra do pastor Josias que eu canto, que eu gravei, que diz assim: entrar em tua presença é tão bom. Tudo bem, entrar, mas o bom mesmo é andar na presença de Deus. Repararam isso aqui? Que Deus falou para ele: anda em minha presença. Mas como é que é andar na presença de Deus? Ande de acordo com a palavra, em tudo, pense, fale. Se olhar para uma pessoa, está de acordo com a palavra, Deus vê tudo, Deus vê os meus pensamentos, vê os seus, e às vezes não estamos andando, estamos na igreja, não fique escandalizado, a pessoa está no púlpito da igreja, mas não está andando com Deus. Nós temos que aprender a andar com Deus, andar em comunhão com a palavra de Deus, andar em harmonia com a palavra de Deus. Isso é que é importante, andar em comunhão com Deus. Nós temos que aprender a andar em comunhão com Deus. Isso é bonito para nós, mas vamos ver mais ainda. Aí nós vamos para Gênesis, primeiro livro, capítulo 5, versículo 24. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Anda com Deus, amigo. Um dia Deus vai tomar. Às vezes ele toma a pessoa antes. Verdade, eu estive agora, por exemplo, falei assim, uma senhora, esposa de um pastor, 52 anos, mas Deus para si, ela andava com Deus, andava. Eu falei isso para um pastor quando perdeu a esposa dele. A esposa dele, mãe dos filhos dele, avó dos filhos, dos netos dele, e ela faleceu, entende? Aí eu senti que ele estava muito baqueado, estava triste. Aí eu pedi Deus deu uma palavra. Eu disse: irmão, vem cá, pastor, sua esposa andava com Deus? Andava. Então Deus para si a tomou. Não brigue com Deus. Às vezes toma até novo, irmão. Eu estava falando que até no ventre Deus pode tomar. Deus sabe, é soberano. Quantas pessoas não tiveram nem o filho? Mas aquela criança existe, porque a vida existe na concepção. Não quero criar celeuma, polêmica aqui não, mas a Bíblia diz: não matarás, e a vida começa na concepção. O aborto é homicídio, entende? Está certo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, pessoal age na ignorância, mas a Bíblia mostra: não matarás. Mas não tem polêmica não, só estou dizendo isso, que a vida existe, ela existiu, ela é eterna. Aquela pessoa é eterna. Como é que ela vai crescer lá no céu, como é que vai ser, não sabemos. Mas a Bíblia mostra para nós isso aqui, é eterno. Então o que eu quero dizer para você? Ande com Deus, e Deus para si um dia vai te tomar. Esse que é bonito. No capítulo 6, versículo 9, fala do Noé. Vamos ver? Capítulo 6, versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Vamos lá, pessoal? Noé andava
com Deus. Então essa é a mensagem, nós temos que aprender a andar com Deus, porque não quer dizer que andando com Deus você não tenha lutas, que andando com Deus você não tenha adversidades, que andando com Deus você não tenha momentos difíceis na vida, tudo isso, tudo bem, mas só que você está andando com Ele. O Davi ainda era um garoto ainda, mas tinha já o Espírito de Deus sobre ele, e ele foi então, é isso que vai entrar agora a nossa família. Qual? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, homem de guerra, e sisudo, sério, em palavras, e de gentil presença. Atenção, o Senhor é com ele. No começo, a nossa família até nos rejeita a nossa fé, escarnece, quando nós nos convertemos, principalmente quando nos convertemos já adultos, né? E já tivemos uma outra vida, um tipo de vida. Aí rejeita, e você está carola, está fanático, está crente, está não sei o quê, mas com o tempo, eles vão começar a notar. O quê? Que nós somos valentes, não é que dá tapa nos outros, não. Nós temos a valentia e a ausência de medo, não temos medo da morte, não, surgiu um mal, maior é Deus. Surgiu um problema com alguma coisa, não, Deus está conosco. É verdade. Às vezes alguém da família está sendo ameaçado de morte, um filho que não conhece Jesus, às vezes se misturou com biqueira, com aquele negócio todo, está sendo ameaçado de morte, faz a oração que fez o Eliseu. Eliseu disse: Senhor, fere essa gente de cegueira. O que é isso? Não é para pedir a Deus para deixá-la cega, não. Cega em relação ao seu filho, que não vai enxergar mais. Verdade. O pastor já é uma mulher que fica sendo meu marido no local de trabalho, ou um homem que perturba a minha mulher, puxa, eu sou o marido, eu vou ter que ir lá tomar uma decisão. Já pensou? Tem que tomar uma decisão. O cara está dando em cima da mulher, chega, rapaz, ela tem um esposo. Não, faz oração, é melhor ainda. Jesus, segue esse homem de cegueira em relação. Entenda, não é para a pessoa ficar cega, cega em relação à pessoa que não vai enxergar. Eu contei um testemunho de um rapaz que trabalhou comigo, foi meu auxiliar no início, lá em Madureira, em 87, tem quase 40 anos aí, 37 anos, 38 anos vai fazer, né? Esse rapaz, vai escutando só, esse rapaz, ele teve uma vida pesada, viveu uma vida errada, não, jovem, mas misturou, e o pessoal da localidade, da comunidade dele queria matá-lo, que disse que estava devendo para biqueira, aquele negócio todo. E um dia ele estava na igreja na estrada do Portela, ainda tem até hoje lá a igreja, e ali perto da estrada do Portela tem uma escola de cima chamada Portela, que é Portelão, né? E ele ficou assustado e disse: pastor Jaime, pálido, o senhor lembra que eu falei que tinha um pessoal que queria me matar lá na comunidade, por causa disso? Sim. E o que tem? Não, que eu vi eles, pode ficar tranquilo, não faça isso. Foi um ato de fé, eu falei assim: rapaz, você vai lá agora, você vai passar e eles não vão te enxergar. Essa passada do Eliseu, não leia, está em segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 18. Eliseu fez uma oração: Senhor, fere essa gente de cegueira, e Deus segurou de cegueira. Aí então, em relação a ele, eu falei: você vai lá agora, você vai passar, eles não vão te... pastor Jaime, pode ir, na minha fé, vai. Ele disse: pastor Jaime, foi demais. Eu fiquei assim na frente do pessoal lá, fiquei olhando para eles, eu encarando assim para eles, e eles não me viram. Quer dizer, Deus deu uma proteção tremenda. Mas isso é o quê? Entenda bem, quando você está na presença de Deus, você solta essa palavra que vem. Então, você se torna uma pessoa intrépida, uma pessoa corajosa, mas a mensagem é o finalzinho: Deus é com ele. Então eles notaram, aquele rapaz notou que o filho de Jessé, o Davi, o belemita, ele tinha Deus com ele. O marido vai notar, pode até criticar no começo, depois assim: mulher, ora lá na sua igreja por mim, está passando por uma luta. Ou a esposa pede para o marido, depois briga até com o marido, ele ficou crente, ficou fanático. Ô marido, quando está passando uma luta, já viu quando alguém fala, quando o bicho pega, surgiu uma doença, surgiu um problema qualquer, marido, ora por mim. O filho vai ligar para o pai: pai, ora por mim, mãe, faz aquela oração sua lá. O pai vai dizer: filho, eu sei que você está na igreja, você é uma pessoa que anda aprendendo, ora, eles vão notar isso. Como eu gosto de citar Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10, diz assim: e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor. A palavra temor é respeito, vão ter respeito. No começo não, debocham, escarnecem, zombam, né? Mas depois vão respeitar. Ora por mim, faz isso, porque vão notar que você está andando com Deus. Então qual é a mensagem? Não fica longe não.
Aproxima-te dele, começa a aprender dele. Essa comunhão vai trazer uma confiança. Agora eu vou te dar um versículo que aparentemente é outra mensagem, mas vou encaixar dentro dessa aqui que Deus nos deu, que é o Salmo 97, versículo 4. Salmo 97, 4. Não estou espiritualizando a palavra, não, é revelação. Olha o que diz, Salmo 97, versículo 4. Ele diz: os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. O que é isso? Já viu o relâmpago? Como é que dá? Não é aquele clarão no céu, não é aquele clarão que dá. Mas o que é isso? Aquilo que vai iluminar você, vai chamar a sua atenção. O que é isso, pastor? Já é uma mensagem, uma pregação que chama a sua atenção, que mexe com você, chama a sua atenção, ela salta aos seus olhos. Pode ser uma pregação, pode ser um ato de fé. Eu contei o caso de uma senhora, que o missionário que deu o testemunho. Essa senhora tinha uma filha que estava como doida, ela teve problema de demência, depois de um parto, e perdeu completamente quando era enfermeira, ficou encostada na INSS, aquele negócio todo, e é casada a mulher. Ela morava aqui em cima, a mãe, e a filha morava na parte de baixo da rua. O missionário um dia disse: olha pessoal, eu vou abençoar um copo com água, você prepara um copo com água aí que eu vou abençoar, depois você faz aquilo que Deus falar ao seu coração, um copo com água. Ela disse: missionário, eu peguei e desci a casa, fui lá no quintal da minha filha, eu demônio, sai daí em nome de Jesus. Mas o que é isso, pastor? É descarrego? Não, é ato de fé, irmão. Jesus um dia cuspiu no chão, fez uma lama, passou nas vias do cego, disse: vai lá, bateu no tanque de Siloé. O outro cego, Bartimeu, disse: a tua fé te salvou. Nem colocou a mão nele. Então é ato de fé, chama a sua atenção, aquilo que vem aquele desejo no coração. É o que? É Deus te iluminando. No Salmo 34, no versículos 4 e 5, Salmo 34, versículos 4 e 5, diz assim: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Atenção agora, hein? Olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não ficar. É olhar para aquela revelação, para aquela instrução que Deus está te dando, aquela mensagem que salta os olhos, mexe com você, chama a sua atenção. Aquilo é o que? É Deus falando com você. É isso que está lá no livro do Mateus. Ele fala do profeta Isaías, no capítulo 5, eu não vou ler tudo não, vou ler o versículo 15 para você. Olha o que diz, é assim, diz assim, é Mateus, desculpe que eu falei capítulo 4, não é capítulo 5, não é capítulo 4, ele assim: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a galeria das nações. Olha o que diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Que você está passando, enfrentando as trevas, uma luta, mas aí veio uma grande luz. O que é esse relâmpago que ele falou? Que é essa revelação de Deus, essa instrução que Deus te dá, essa palavra que te salta os olhos, essa palavra que mexe com você. Essa é a palavra da fé, é a mensagem de hoje. Deixa Deus te iluminar. O que nós vimos? Fique perto, não fica longe não. Se aproxime, se envolva com Deus, ore, busque a presença de Deus, busque o Senhor de todo o seu coração. Você vai ver como é bom andar com Deus, e isso vai trazer uma confiança quando no dia da adversidade, o dia que surgiu uma luta, você não vai tremer, você vai mostrar que está andando com Deus. Vamos orar agora? Fiquem de pé, por favor. Primeiro, se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Jesus, entra na minha vida. E você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele: me salva, ele vai te salvar. Não importa quem foi você será uma nova criatura. E se você já é de Jesus, se examine agora: eu estou andando perto ou eu estou andando longe? Então você está andando longe. Então você tem que abrir o coração e falar: Jesus, eu tenho andado longe de ti, me perdoe. Eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia. Peça perdão, eu quero andar contigo. Perdoe todos os meus erros, Jesus. Onde eu errei de maneira consciente ou inconsciente, o Senhor tem misericórdia de mim, me perdoa agora e quer te perdoar. Não saia dessa igreja sem a certeza da vida eterna. Primeiro, quem não aceitou Jesus, aceite como Senhor e Salvador. Quem já é de Jesus, diga: Jesus, eu tenho andado distante de ti. Eu quero me aproximar mais de ti. Me perdoe onde eu errei, onde eu tenho errado, onde eu não tenho ouvido a tua palavra. E ele vai te perdoar. Fecha os olhos. Pai, quantas pessoas devem entender que às vezes é o último culto dela, Deus. É a última chance que ela está tendo para colocar a casa em ordem. Porque depois da morte vem o juízo. Agora é a hora.
de você abrir o coração e dizer: Jesus, me salve. Isso vale para mim, para você. Se você ainda não aceitou Jesus, você aceite agora e peça para Jesus te salvar. Peça a Jesus para entrar na sua vida. Jesus, eu quero ser salvo. Jesus, me salva. E se você já é salvo, diga: Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu tenho andado distante, Jesus. Eu não tenho orado, eu não tenho lido a Tua palavra, Deus. Eu tenho vivido uma vida distante do Senhor, mas hoje estou aqui me rendendo a Ti, dizendo: me perdoe. Eu quero cumprir meus dias andando contigo para morar no céu depois. Declare, confirme: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Obrigado, Jesus. Agora, Senhor, entra na casa dele, onde tem alguém doente, onde tem alguém desenganado pelos médicos, entra onde tem uma pessoa presa no álcool, uma pessoa presa nas drogas, ou numa vida promíscua, numa vida devassa. Entra onde tem alguém desempregado, também endividado. Entra onde tem um homem de cabeça virada, um casal que só vive brigando, Deus, que está separado, ou está se separando. Entra, Deus. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a voz na autoridade, levanto a minha voz contra o inferno, contra os principados e potestades. Eu digo: Satanás, solte a família dessa pessoa. Demônio que está na vida conjugal, demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade, demônio que virou a cabeça do marido, que virou a cabeça da mulher, que entrou na vida do filho, da filha, do genro, da nora, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada. Vamos, demônio que destrói famílias, demônio que coloca pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, demônio que prende uma pessoa de dia e de noite na bebida, na cachaça, na maldita cachaça. Salta, sai daquela pessoa, sai daquele homem que está nas drogas, da pessoa que está na maconha, na cocaína, no crack, a pessoa que não é dona de si mesma, a pessoa que vive no mundo do crime, na vida errada. Sai agora. Nós quebramos toda a influência do diabo sobre a nossa casa, e eu digo: o demônio da morte, espírito da morte, demônio que acompanha essa família com histórico de pressão alta, um histórico de diabetes, um histórico de câncer, um histórico de demência, um histórico de loucura, sai desta casa, sai da pessoa que está doente, da pessoa que foi desenganada pelos médicos. Espírito da morte, sai de lá agora. Nós mandamos, nós exigimos. E o demônio do desemprego, o demônio das dívidas, o demônio da amarração financeira, o demônio que amarra, que segura a pessoa, que não dá voo mais alto, ela não consegue se levantar profissionalmente. É o irmão, é a irmã, é o pai, é a mãe, é o marido, é a esposa, é o genro, é a nora, é o cunhado, a cunhada, é uma pessoa que está amarrada na vida. Eu digo: sai, vai embora. Toda a opressão maligna, esse demônio que perturba essa família, esse demônio que faz a pessoa ver vultos, que faz a pessoa ouvir vozes, que faz a pessoa pensar na morte, pensar no suicídio, fora, vai embora. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, declare que a sua casa é do Senhor Jesus, declare que a sua família é do Senhor Jesus. O que você ligar na terra, está ligado no céu. Diga: Senhor Deus, mais uma vez, eu venho declarar diante de Ti e de todos, eu e a minha família pertencemos ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Todo-Poderoso?